paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no quinto domingo do tempo comum, já estamos no mês de fevereiro, daqui a pouco iniciaremos também o tempo da quaresma. Continuamos a leitura ainda do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, só para entender a lógica, ou melhor, a mensagem do Evangelho de Marcos que nos acompanha desde o início. É uma boa notícia este Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vimos que as coisas vão acontecendo em lugares e em tempos. Atenção, só para lembrar, estamos na Galileia, por isso longe da capital, da Jerusalém, do templo, e deixamos Jesus domingo passado numa sinagoga, na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Aí, o que é que acontece? É isso que é bom perceber e entender, porque é isso que o evangelista quer nos dizer, é a grande mensagem deste trecho que encontramos neste domingo. Jesus saiu da sinagoga. Por isso agora já estamos fora da sinagoga. Por isso estamos longe de tudo, entre aspas, só para entender, longe do templo, longe da sinagoga. E o que é que acontece? Vamos lembrar disso. O lugar é fundamental. Fora da sinagoga. Eu disse que na sinagoga era o lugar da pregação, o lugar das escrituras. Maravilha. Jesus também ensina, Jesus também tem autoridade, mas ele quer nos dizer algo novo, o ensinamento novo. Por isso, onde vai Jesus? Esta é a pergunta, e a esta pergunta responde o Evangelho de Marcos deste domingo. Primeiro, vai na casa da sogra de Simão, por isso vai numa casa. Depois disso, cura a sogra, etc. O que é que acontece? Que se espalha a notícia, vamos dizer, e os doentes são levados a Jesus na frente da casa. Por isso já estamos na casa, depois fora da casa. Fora da casa, o que é que tem fora da casa? A rua, meus irmãos. Perdoe dizer assim, mas para entender. Por isso, a casa, a rua. Aí Jesus cura e tudo mais. Depois, de repente, Jesus se retira num lugar deserto para rezar. Até um lugar deserto, sem pessoas, vamos dizer, Jesus está lá para rezar. Aí vão atrás dele e dizem, todos estão te procurando. Por isso, Jesus também, claro, volta no meio do povo, mas não fica parado não. Diz, vamos também em outros lugares, nas aldeias da redondeza. Por isso nós temos 4 lugares diferentes, que não são mais nem o templo de Jerusalém, estamos longe, nem a sinagoga, mas são 4 lugares onde Jesus continua a agir, a pregar, a encontrar as pessoas. A casa, a rua, podemos dizer, lugares desertos, o silêncio, a oração, a contemplação. Quarto, podemos dizer, um pregador itinerante, missionário, vamos dizer assim, que vai ao encontro das pessoas. O que nós podemos perceber com tudo isso? Ou seja, por que o evangelista Marcos se preocupa aparentemente de contar simplesmente o que Jesus fazia num dia. Mas por que escolhe os lugares e nos apresenta, claro, o tempo também, o que Jesus faz? Por quê? Porque quer nos dizer uma coisa simples e ao mesmo tempo, acredito, maravilhosa. Ou seja, a novidade de Jesus, o reino de Deus, acontece em todo e qualquer lugar. Por quê? Porque o importante é que o reino de Deus acontece onde? Onde se vive. Quem é que faz acontecer o reino de Deus? Claro que está presente, é Jesus, vamos segui-lo,
mas são as pessoas, os cristãos que vão seguindo Jesus. Conforme a boa notícia, convertei-vos e crede no Evangelho. Quem se converte, quem acolhe Jesus, quem segue Jesus e procura viver o Evangelho, confiar no Evangelho, na autoridade, no amor de Jesus, nós podemos dizer, faz acontecer o reino de Deus. E o reino de Deus acontece em qualquer lugar. Pode ser nas nossas casas, pode ou não pode? Que o reino de Deus, ou seja, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a amizade, o perdão, a misericórdia, pode acontecer nas nossas casas. E nas ruas, será que nós podemos também testemunhar o Evangelho nas ruas? E falando das ruas, falamos da vida social, falamos também da política, falamos também das condições de vida das pessoas, os trabalhos, a organização da sociedade. Isso acontece, podemos dizer, na rua, no sentido, a casa pode ser um ambiente mais fechado, familiar. A rua é um ambiente social, mas não é suficiente não. Tem também os momentos de oração, de silêncio, no deserto, não tem ninguém. Quer dizer o quê? Que vamos rezar somente nas igrejas? É somente nas igrejas que vamos rezar? Ou nós precisamos também de momentos de silêncio, de oração, de contemplação, de reflexão pessoais, no silêncio, no recolhimento, cada um também consigo mesmo, por exemplo. E último ponto, que é também esta página de Marcos nos apresenta, que Jesus diz, vamos em outros lugares. Ou seja, a missão. Não existe... sem limites, podemos dizer, no sentido que pode ir em qualquer lugar. Não tem lugares proibidos, não tem lugares escondidos que não se pode ir, no sentido ali excluídos. Não, vamos nas outras aldeias também das redondezas. Quer dizer, vamos pregar o Evangelho, vamos viver o Evangelho. Eu não sei se eu consigo explicar isso em poucas palavras também, porque não temos muito tempo, mas acredito que isso é muito bonito. O Evangelho de Marcos está nos dizendo aos poucos o que é que está acontecendo. Não é simplesmente Jesus que faz acontecer as coisas com autoridade, como vimos domingo passado, mas evidentemente a proposta, sempre lembrando os cristãos, é para dizer, e agora, quem é que vai contribuir, colaborar, fazer que o reino de Deus cresça? Pensaremos, encontraremos as parábolas do reino também dentro do Evangelho de Marcos, com as suas limitações também, com menos discurso e tudo mais, de Mateus que encontramos o ano passado, por exemplo. Mas o reino que está acontecendo, o que interessa a Marcos, o evangelista, é que este reino deve acontecer em todo e qualquer lugar. Dentro de nós, que é o silêncio, que é a nossa interioridade, e também na missão, porque nas nossas famílias, na sociedade, no trabalho, na escola, na economia, na política, tudo deve ser evangelizado. É a boa notícia de Jesus. Vamos acreditar nisso, porque é importante. Não vamos separar momento de oração, momento de vida cristã e depois o resto. Não. Todo lugar é lugar bom para o anúncio do Evangelho, para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. E veremos mais no próximo domingo. Tem ainda um pouquinho de paciência, que Marcos vai nos ajudar a dar mais um passo para descobrir onde e como Jesus quer anunciar o Evangelho e fazer acontecer o reino de Deus.